Tá gravando? Sim. Então eu vou resumir. A mesma coisa que Torres está fazendo agora é a mesma coisa que os estados mais antigos estão fazendo há muito tempo. Falta de transparência jurídica, falta de viabilidade social e urbana, viabilidade social técnica, impede que a pessoa do bairro cresça de CPF para CNPJ. Ou seja, aí o repórter pega, vê morador morrendo, cancelou mais um CPF. Deve ser considerado crime isso, porque a pessoa, ela não tem que ser obrigada a ser CLT. O que está acontecendo é que as estruturas sociais que sustentam, que elas são autossustentáveis, porque a classe média vive da classe pobre. Então, se a classe pobre querer ser classe média, vai tirar o conforto da classe rica, porque a classe rica, ela quer a classe média trabalhando para a classe rica. Então, se todas as pessoas que trabalham no atacadista, farmácia, quiserem ser classe média, vai ter qualidade de vida da classe rica. Preste atenção no raciocínio. Eu não estou defendendo a criminalidade, eu sou direita, sou capitalista e vivo com a certeza de que se eu não vender eu passo fome. Eu moro em um campo no qual tenho que vender todo dia e tem que pagar para eu poder sobreviver. A classe média, ela sobrevive com o trabalho e o lucro da classe pobre. Sendo assim, a classe média, quando percebe que a classe pobre está mandando recado, pegando inteligência jurídica, se defendendo, não estou defendendo o crime. A maioria da classe pobre fica dentro da sua casa. Tem uns que são da classe pobre que percebem a ambiência, lembra do que eu falei? Aí eles começam a olhar para a polícia, olhar para a classe média e falar assim, ó, agora vai acontecer o assalto. Então o assalto, o crime, é um resultado da manipulação abusiva da classe rica, que ela impede a classe pobre de ter qualidade de vida, obrigando a classe pobre a morar nos barracos sem qualidade de vida, negligenciando a ela os direitos civis, direitos habitacionais, direitos que ela tem que ter, uma água decente em casa, uma segurança, e entregando a classe pobre a administração de uma classe pobre manipuladora, que são os que trabalham com a violência, a ciência de violar, sendo que os mais inteligentes da classe pobre não conseguem ganhar dinheiro, que para ganhar dinheiro tem que dominar o espaço que a classe rica domina a classe pobre. O que esses mais inteligentes da classe pobre faz? Começa a cobrar da classe pobre alguma coisa. E o que eles fazem? Eles copiam a classe rica, montam uma mansão na favela escondida, porque o ser humano tem o direito de viver com qualidade de vida. Todos. E aí a classe, esses inteligentes que precisam se defender com armas, obrigam a classe pobre a se associar a eles com maldade, porque a classe rica, ela tem como oferta inteligência. Então a classe rica tira os colégios, tira o recurso, e a classe pobre é dominada pela parte da classe pobre que é mais violenta, entendeu? Então, quando o presidente percebe que o governador dos estados estão defendendo os interesses da classe média da capital, ele começa a pagar uma polícia especial para ir lá assustar a classe pobre, que fica com medo em casa, e ir matando também a classe pobre que é mais inteligente, que são os rebeldes. Eu não estou defendendo o crime, eu defendo qualidade de vida para todos. Como a classe média só fez isso porque bandido da classe pobre foi lá e roubou o carro da classe média. A classe média, quando sobe no morro e mata 130 pessoas e fala que está defendendo o bem-estar da classe pobre, não, ela só está subindo porque o índice de violência que sempre domina a classe pobre chegou lá embaixo e apertou a classe média. Aí a classe média manda a polícia lá e matar uma porção de gente da classe pobre. Você está entendendo? Mas quando aí eles vão lá e matam 130 e voltam para a classe média, estamos agora, vamos botar nossos filhos na escola, os mais violentos da classe pobre vão lá e continuam
continua humilhando e maltrata mais ainda a classe pobre que está oprimida. Então, o que eu entendo, André Maria da Conceição, que o governador do estado do Rio de Janeiro, ele deve prover para aquelas pessoas, não só qualidade, água, esgoto, nada disso, segurança pública não vai ter. Isso aí sempre foi, eu morei em morro. Para eu construir minha casa, eu tive que subir, não tinha teleférico para subir esse tijolo, não. Subia minha casa lá no último do morro, lá e tinha minha casa, entendeu? O que tem que dar para essas pessoas é inteligência para elas entenderem, tanto que o cantor de pagode, o cantor de funk, o rapper, o jogador de futebol, ele vai lá pra puta que pariu lá, pra França, e ele volta pra favela sempre para fazer a média, tomar um chopinho com os viciados para dizer que ali é um lugar bom, mas não é um lugar bom, é um lugar pobre, que não tem qualidade de vida, que as pessoas têm que subir o morro e descer, e a 90% das pessoas da favela desce para limpar a casa dos apartamentos e cuidar dos atacadistas e das farmácias, do comércio, do brinquedinho, que é o setor econômico da classe média. Então essa classe média, ela só é classe média porque existe a classe pobre. Quanto maior é a classe média, maior vai ser a classe pobre. Não tem como você ter... Só se você realmente deixar para aquela classe pobre, dar conhecimento a ela, para ela ser classe média. Então André, dá para ter um Rio todinho de classe média? Sim, mas tem que mudar muito a maneira de entender, porque eles entendem que oprime as pessoas na favela. O que isso tem a ver com a cidade, com as cidades pequenas, como Torres, por exemplo? Quando Torres começa a vender apartamento, e quando alguém como eu vai na defensoria e fala assim, ó, está acontecendo isso, Torres fala assim, foda-se, não tem transparência jurídica, porque a justiça de Torres é para a classe média. Deixa dunas lá, deixa, não estou falando de Torres, deixa guarita lá, deixa o arroio lá, eles se resolvem entre eles. Aí vocês vão criar o mesmo colapso que aconteceu no Rio de Janeiro. Vai passar 20 anos, vocês vão chegar, a Torre vai estar de uma maneira tão incontrolável, porque a justiça não resolveu os pequenos problemas, porque a justiça sabe, se ela falar assim, qualquer pessoa que tiver problema lá, a gente vai resolver. Essa pessoa vai crescer, ela vai entender que a justiça está com ela e ela vai ter força para levar para os bairros informações necessárias para melhorar a vida de todo mundo. Então, mas é necessário que se crie uma estrutura na cidade de Torres que mantenha dunas pobres, mantenha o lugar pobre, para que essas pessoas continuem trabalhando no apartamento com mão de obra barata, pagando, porque se uma pessoa fica inteligente, ela não aceita trabalhar por 2.000, ela vai mandar o rico de Torres tomar no cu, vai mandar ele lavar a roupa dele, entendeu? Então precisa negar justiça às pessoas pobres para que elas não fiquem inteligentes. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro é a privação do direito à justiça às pessoas, e aí entrou em um colapso, entendeu? Então quando aquela Torres que eu imagino, ela é uma torre onde pessoas pobres ficam ricas, ela entra em contraponto com a Torres atual, entendeu? Onde um fornecedor quer que os vendedores tenham carrinho e ele ganha o lucro, e os fornecedores se acabem na droga e voltem para Porto Alegre, entendeu? E esse fornecedor fique rico dizendo que ele é o merecedor porque ele é da igreja, o outro diz que é morador, entendeu? E os que vêm da capital voltam para a capital sem dinheiro. Você está entendendo? Essa é a estrutura que falta jurídica, falta abertura mental. Quando eu, como já tenho 53, já estou cansado, e aí vejo isso com mais clareza, eu falei, eu vou alugar loja, vou consertar isso, vou ajeitar isso, aí depois que a loja está pronta, destrói. E quando eu vou na justiça, cobra a justiça proteção, a justiça abandona, porque ela sabe que ela tem que defender a estrutura, que é o advogado, que é o dono da clínica, que é o advogado defensor, que é um senhor de idade que já tem um prédio lá no bairro, tem que manter essa estrutura. Então o que eu quero dizer a você é que isso tem a ver micro, Torres e macro Rio de Janeiro, até como se fosse a capital. A capital, o presidente da República, o Lula, que eu respeito, eu sou direita, eu voto sempre em direita. Eu ainda não votei no Lula, mas eu o parabenizo por ter tido essa atitude de não jogar o jogo do governador. O governador do estado de Rio, na minha opinião, André Maria da Conceição, ele deveria ser deposto do poder, porque ser governador de um estado do Rio de Janeiro, ele tem que resolver as coisas sem
sem causar terrorismo, sem fazer... Ele, para mim, André Maria Conceição, o governador do estado do Rio de Janeiro, é responsável pela morte dos 4 policiais, que são grandes seres, apenas a perspectiva está sendo vista de maneira diferente, porque ele não poderia ter colocado esses policiais em risco, ele deveria ter resolvido as coisas politicamente. Nós vivemos em um país onde a gente tem que se preparar para uma invasão externa, não ficar fazendo guerra civil, não colocando agora, se ele matou 130, o que a lógica vai acontecer? Os 130 vão ser tirados da comunidade para virar bandido, porque o governador do estado do Rio de Janeiro não soube fazer gestão humana. E se ele continuar, o que ele está falando? Nós vamos entrar e vamos matar mais 130. Nós precisamos de pessoas, não de defuntos. É isso que eu quero dizer. Eu acho que nesse ponto, defunto dá dinheiro, né? Mas preso também dá dinheiro. Então precisou, o BOP não faz nada de graça, precisou dar dinheiro, a classe média está pagando caro, entendeu? Para manter essa política grosseira, essa política inviável, porque não tem viabilidade para isso, entendeu? Vai ficar matando gente? Então eu penso assim, eu defendo o que o Lula falou, o Lula está certo, muito certo, ele não quis botar a farda nacional nessa sujeira, isso é um problema interno do estado do Rio de Janeiro. Eu, como morador do estado do Rio de Janeiro, eu vi até gente do meu estado, jovem, não poder falar, entendeu? Eu tenho experiência de vida, sou um ex-favelado e digo a você, o governador não pode causar esse terrorismo, porque ele causou muito medo em todos os moradores da Vila. O medo maior do que o medo cotidiano, porque 130 morre... 10 por dia dá 130 uma semana e não sofre tanto. Então, se vai falar de terrorismo, gente, o terrorismo, ele é a relação política que causa o terrorismo, não em si quem deu o primeiro tiro, entendeu? Então, o governador, na minha opinião, o Lula está certo, eu sou direita democrática, o Lula está certo, ele não quis colocar o Exército Nacional nessa porcaria, porque é papel do governador resolver as coisas, o governador não é colocado no poder para provocar um tipo de conflito desse. Eu morei em favela, eu estou falando a condição, que sensação que você teve? A sensação de quando eu morava em favela e a polícia civil entrava, ficava de lanterna na minha janela e eu tremendo na cama. Eu me lembro disso. Eu não era bandido, mas para todo mundo que passava lá, quando eu descia com a marmita na década de 90, para trabalhar lá na Soprecã em Niterói, no condomínio, a polícia dava duro em mim, vi que era uma marmita. Aí significa, como ele está com a marmita, não leva tapa na cara. Então a polícia, às vezes, ela defende só a classe média. Ela não está ali para defender o cidadão. De segurança pública não tem nada disso, porque quando ela desce, está todo mundo sozinho, entendeu? Aí ganha quem é mais forte. Então, eu sou sendo sincero, eu acho que o governador do estado do Rio de Janeiro, ele cometeu um erro muito grave na administração dele, em causar a maior tragédia humana em termos de violência, entendeu? Porque foi ele que invadiu. Então, dava para resolver isso com acordos, paz, sempre paz, tá entendendo? E negociações. Os Estados Unidos da América foi rico quando ele soube negociar com os chefes que vendiam ópio na China. Isso é uma verdade. Os Estados Unidos é uma referência para a classe média do Rio de Janeiro, para a classe média carioca, para a classe média de toda a igreja. A classe média evangélica do país hipócrita defende a bandeira de Israel dos Estados Unidos, de um país que cresceu enchendo a China de droga, entendeu? E depois o governo negociou, criou as ONG e transformou esses cidadãos em pessoas de bens. Então o que vocês têm que entender é que o Lula está certo sendo de esquerda. Ele passou por Rio de Janeiro, que tem que se conversar, entender que a classe média do Rio de Janeiro, ela não tem que estar certa sempre, entendeu? Porque a maioria da população do Rio de Janeiro mora no morro. Olha para mim, a maioria dos cidadãos do Rio de Janeiro, da capital da cidade, moram em morro. Então, se ficar eles dizendo assim, ó, pode vir todo mundo que a gente vai matar todo mundo. Gente, preste atenção no que vocês estão falando, tá bom? Então, eu penso que esse governador do estado do Rio deve ser deposto, porque ele não tem a qualidade necessária
para representar todas as classes sociais do Estado. Ele não representa, porque todas as pessoas querem viver e transformar a sua vida. Quem está preso quer ficar solto, quem está cometendo crime quer parar de cometer crime, quem está com o fuzil na mão quer entregar o fuzil, e esses caras que estavam dando tiro lá, muitos deles não eram os líderes, eram pessoas que às vezes vão para a igreja e tentam mudar. Então a incapacidade do prefeito, do governador de mudar, de oferecer para as pessoas uma oportunidade de mudar, mostra uma fragilidade, que ele não representa esse organismo do Estado, entendeu? O Estado do Rio de Janeiro é o sentimento de uma população, e ele provocou um colapso, e colapso quase que ele buscou uma guerra civil. Cara, não é bem por aí, ele foi deficiente na sua capacidade. Ele está convencendo por enquanto, mas se ele provocar uma nova invasão dessa, todo mundo vai tirar ele do poder. Isso é a minha opinião, tá?